Boa noite, pessoal. Estamos aqui para começar nossa live de hoje. Nossa live meio que boa noite, boa noite. Boa noite, Geórgia. Boa noite. Boa noite, Geórgia. Gileice, boa noite. Lisiane, boa noite. Tatiana Feitosa, boa noite. Boa noite, Geórgia. Dea, bora lá. Raquel, boa noite. Jurema, boa noite. Patrícia Albuquerque, boa noite. Nós iremos falar um pouquinho sobre jejum intermitente hoje. Vai ser um tema fantástico. Não esquece, tá? Não esquece de ir nesse aviãozinho aqui e você mandar essa live para 10 pessoas, tá bom? A live de hoje vai ser fantástica, vai ser com um grande amigo, o pastor Fabrício. Nós iremos falar sobre jejum fisiológico e o jejum espiritual. Então, boa noite, Penha Oliver. Como é que você tá? Tudo bom? Paulinha Abreu, Andele, Regina, Tainá Pontes. Boa noite. Bora lá. Pessoal, e não esqueçam, outro ponto importante, nós estamos aí fazendo mais de 10 dias de live, tá? E todas as lives vão ser temas diferentes. Nós teremos aí o amanhã o Lucas Rezende, nós teremos o Domingos Mantelli, nós teremos a doutora Sônia Umbelino. Vai ser várias lives durante 16 dias, distribuindo cada vez mais, disseminando cada vez mais qualidade de vida, longevidade. Hoje, Rebequinha, você por aqui, nós teremos nosso pastor Fabrício, que iremos falar sobre jejum, tá? Eu acho que ele já chegou aqui. Eu quero que vocês apertem nesse aviãozinho para compartilhar com o máximo de pessoas que vocês conseguirem, para a gente chamar muita gente, para a gente disseminar esse conteúdo. Deixa eu ver se ele já está por aqui. Deixa eu chamar o pastor Fabrício. Só um minuto. Boa noite, vamos lá. Boa noite, pastor Fabrício. Ei, meu amigo, boa noite. Coisa Boa noite a todo boa, você por mundo. aqui. Tudo em Coisa paz, graças boa. a Deus, né? Que bom participar com você, né? Você que é Quero esse... Diga. Quero agradecer você ter aceitado, você estar aqui com a gente e falar um pouquinho sobre jejum. E é um jejum diferente, né? As qualidades do jejum são múltiplas, né? Assim como esse assunto ele é multifacetado, o benefício que o jejum faz é multifacetado, né? A Bíblia é um livro que celebra muito o jejum e a gente vai falar um pouco sobre isso hoje. E aqui sempre no consultório, eu falo muito de jejum, do jejum intermitente, que é um jejum de alimento. Mas quando eu convidei o pastor Fabrício, é para a gente falar também do jejum, a parte espiritual, né, pastor? Sim, o jejum na Bíblia, André, ele tem tantas funções, né? E eu acho que à medida que a gente olha para as funções que Deus estabeleceu dentro da Bíblia, você também vai olhar para as funções fisiológicas. Por exemplo, na Bíblia, toda vez que se morria alguém da família, quando havia um velório, alguma coisa, se começava um jejum. Por que se começava um jejum? A fim de que houvesse uma espécie de reboot emocional na pessoa. Ela passava ali 1, 2 dias jejuando e quando ela voltasse ao alimento, de alguma forma a vitalidade retornava. O jejum fazia parte também desse renovo emocional das pessoas. Na Bíblia falava de jejum quando você quer mudar um tempo emocional da sua vida, restabelecer outras prioridades. A gente vê lá em Atos 9, o apóstolo Paulo, quando ele muda a direção, ele era Saulo, ele muda a direção completa da vida, ele faz um jejum de 3 dias. É um jejum muito pesado, né, para hoje em dia, mas ele faz um jejum por quê? Porque ele restabelece um novo momento na vida. O jejum ele serve para isso na Bíblia. Ele tem
muitas possibilidades, muitas variantes e uma forma, e ele é usado de forma poderosa na Bíblia. O jejum na Bíblia é uma forma de disciplina pessoal. Quando a gente vai a Israel, você já foi a Israel? Ainda não. Nós iremos próximos É. anos, né? Aí, nós, Então a gente vê como os povos eles celebravam a disciplina através do jejum. Quando as pessoas jejuam, algo acontece dentro delas. Eu digo uma coisa, André, que quando você começa algo e termina, algo acontece dentro de você. Quando você propõe, vamos lá, você como médico, a pessoa, vou fazer um jejum, começa essa hora e termina essa hora. Quando você obedece aquele alvo, algo vai acontecendo dentro de você. E o jejum é essa proposta de transformação até da vontade humana, a fim de estabelecer prioridades e a fim de colocar o homem num trilho, de exercer a vontade própria sobre ele mesmo. e o jejum fisiológico, ele fala muito disso, sabe? Quando você começa, para você começar a fazer um jejum intermitente, você começa a melhorar um pouco a sua parte da alimentação. E o jejum, quando você começa a fazer de 12, 16 horas, ele faz isso. Ele faz não só a sua desintoxicação da alma, mas ele faz a sua desintoxicação do seu corpo. O jejum de 16 horas, tem muitas pesquisas que falam que ele leva a uma autofagia, que é o que? É quando as próprias células do corpo ele tende a se limpar. E essa é a importância também de nós integrarmos, né? O jejum fisiológico com o próprio jejum espiritual também. E isso nada melhor do que nesse momento ter uma disciplina, porque o jejum vai passar 16 horas. Fazendo o jejum não é algo da noite para o dia, né, pastor Fabrício? E tem que ser algo mesmo controlado e disciplinado. O jejum, como toda disciplina, né? O jejum, você fala da visão fisiológica, mas o jejum é uma das disciplinas espirituais da Bíblia. E como toda disciplina, ele tem que ser passo sobre passo, preceito sobre preceito. Eu vejo que muita gente quer dar passos muito grandes de uma vez só e acaba se deteriorando a saúde, você pode falar disso, mas às vezes também a parte emocional e espiritual, porque desistir de algo na metade do caminho acaba destruindo a sua vontade própria, acaba quebrando algo dentro de você que é importante para outros passos na vida. E isso é importante. Eu falo aqui, pegando para a linguagem da saúde também, eu falo que para você começar o jejum, para você ter uma longevidade saudável, que a gente sempre fala, o jejum ele tá inserido nessa parte, mas você ter uma longevidade saudável, você chegar a 70, você chegar a 80, você chegar a 90, a 100 anos, o primeiro passo é melhorar também uma alimentação. Tem que começar a ter uma alimentação saudável, tem que ter um sono bom. Até o sono é uma forma de desintoxicar o nosso corpo também, é ter um intestino saudável, é equilibrar um pouco dos hormônios, da vitamina. Então, é o passo a passo, é ter aquela disciplina para você chegar numa vida aí longeva e numa vida longe de doenças, né? Totalmente longe de patologias, que é o mais importante também, quando você consegue equilibrar o corpo, a mente e o espírito. E a importância do jejum nada melhor. Eu sempre, quando eu fiz um livro há algum tempo, há um ano, 2 anos, e no livro eu relatava um pouquinho sobre o jejum intermitente. E quando eu comecei a buscar sobre o jejum, ele falava que desde a época, há muito tempo atrás, já utilizavam muito o jejum intermitente para disciplina, para a parte espiritual, para a parte também de desintoxicação, para a parte de desinflamação, melhorar de muitas patologias. E quando eu comecei a conversar com você, o jejum ele também é uma parte vamos falar assim, que é uma parte da limpeza da própria alma, né? Porque quando você coloca em xeque algo que é tão essencial como a alimentação, né? É algo que você é tão inclinado, né? Que algo tão forte como a alimentação e você vai lá e disciplina a si mesmo, faz muito bem para a alma, faz muito bem para a mente. Você
se disciplinar. Eu entendo isso como a grande evolução do homem. É você saber para o que dizer sim, para o que dizer não. Né? A Bíblia é o livro do aperfeiçoamento humano. A Bíblia, claro que é o livro da transcendência, fala de um Deus, de algo para além da vida, mas também é o livro da responsabilidade e aperfeiçoamento do ser humano, que nós estamos aqui para viver essa vida de uma maneira abundante. A Bíblia diz que Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Essa abundância da vida tem a ver com a minha saúde, tem a ver com a minha parte espiritual, tem a ver com a minha parte emocional. Quando isso caminha tudo junto, você falou do sono, é interessante, cada coisa que você fala, eu como teólogo, né, né, eu tenho duas formações, eu sou teólogo, mas eu sou sociólogo também. Então, eu vejo que, como a Bíblia fala de sono, lá no livro de Jó, diz que Deus visita o homem enquanto ele dorme e coloca nele as inclinações certas e traz sobre ele as ideias divinas. Então, é interessante estar falando do bom sono. Você pode falar disso. As pessoas que dormem melhor, elas se tornam mais inteligentes, mais capazes, né? Elas vão ao seu potencial no máximo. Na minha visão espiritual, fala desses insights divinos que vêm sobre a pessoa quando ela dorme direito. Essa coisa que vem do céu e ilumina nossa mente. Parece que quando você dorme bem, você pode falar isso fisiologicamente, parece que você tem respostas, você tem soluções para a vida mais rápido. Durante o dia, parece que as coisas encaminham melhor. Na verdade, eu sempre falo muito do sono. E no consultório, muitos pacientes acabam procurando para o emagrecimento, para a longevidade. Eu falo que um dos pontos, um dos pilares super importantes é ter um sono adequado. Até porque, se você não tem o sono REM, o sono não REM, ele não vai ter uma boa formação de hormônios, você vai acordar super cansado, super fadigado. Acaba, pacientes que não têm uma boa noite de sono, acaba tendo um pouco mais de compulsão alimentar e não consegue fazer o jejum intermitente. Para você ver, viu? Até a noite de sono, ele não consegue ter um jejum mais eficaz, não consegue, acaba ficando um pouco mais estressado, desequilibrando toda a parte hormonal. Então, para você ver a importância de ter um bom sono. E o sono lhe acorda totalmente mais renovado, tá, né? Então, se você perceber, o sono também é uma forma de desintoxicação do nosso corpo também. Ô, doutor, eu vou te fazendo perguntas, você vai me fazendo perguntas, a gente vai caminhando aqui. Eu tenho 44 anos de idade. Para um homem ou para uma mulher, o que é necessário para manter os níveis de hormônio adequados? Você disse de sono, mas o que mais além do sono para manter os nossos níveis de hormônio adequados? A gente fala muito dessa disfunção hormonal hoje em dia por causa da alimentação, por causa de a falta de nutrientes, mas o que faz o equilíbrio hormonal? Na verdade, é interessante, pastor Fabrício, que a vida, quando você tem nos 20, 25 anos, tem um equilíbrio totalmente disso. Depois dos 30, 35 anos, acaba decaindo um pouco a parte e tendo uma tireopausa, a menopausa, a andropausa, tá? Então é normal das pessoas elas terem essas quedas, essa queda dos hormônios. Então, para você ter um nível hormonal bom, o primeiro ponto é ter uma alimentação saudável. Você consegue ter uma produção de hormônio bom se você tiver uma alimentação boa com zinco, tipo da tireoide, uma alimentação boa com zinco, com selênio. Para você melhorar a produção de testosterona, você tem que Agora, praticar exercício uma físico. pergunta, doutor, desculpa, mas agora vou ter aqui. Vou ter meu médico aqui online. Mas hoje, o zinco, o selênio, ele vem através de alguma alimentação ou não? Ou a alimentação hoje é tão pobre que nós temos que suplementar? Não tem jeito. Rapaz, ele é meu paciente de verdade, viu, pessoal? Então ele já sabe praticamente a resposta. Na verdade, o quê? Na verdade, pastor, é que a alimentação, ela não supre a necessidade do nosso corpo, tá?
Então, se você tiver uma boa alimentação, você consegue melhorar. Mas, às vezes, de acordo com o tempo, é necessário, sim, uma suplementação para melhorar uma qualidade de uma tireoide, por exemplo. Essa, agora, por que essa necessidade hoje de suplementar, André? O que acontece? Com o tempo, a humanidade ela foi perdendo a qualidade da alimentação. Na verdade, É, na verdade, não com o tempo. Na verdade, nós chamamos de as doenças do mundo moderno, tá? Então, as doenças do mundo moderno são o quê? É hipertensão, é Alzheimer, é câncer, é diabetes. E essas doenças do mundo moderno, elas são causadas principalmente por um ponto que a ciência está estudando muito. Chama-se inflamação do nosso corpo. E se por acaso você não dorme bem, você é sedentário, você não se alimenta bem, o seu corpo acaba ficando cheio de radicais livres. E esses radicais livres que o seu corpo acaba ficando, eles, vamos falar assim, ele bagunça um pouco o nosso organismo como um todo. Imagine o carro não troca o motor, o carro não coloca uma gasolina boa, não faz a revisão, então ele acaba batendo. É igual o que acontece com o nosso corpo. Se nós não cuidarmos bem do nosso corpo, não só do corpo, como da alma também, automaticamente isso vai encher de radicais livres. O estresse em excesso vai encher o corpo de radicais livres. A inflamação em excesso vai dar o quê? A queda dos hormônios. Eu queria chegar nesse ponto. A queda dos hormônios, ela também está totalmente relacionada à inflamação do nosso corpo devido às doenças do mundo moderno. Então, isso é agora, importante. a expectativa de vida também aumentou, né? Antes não se usava a suplementação também porque se vivia muito menos, né? E hoje, como as pessoas passaram uma certa idade, que geralmente elas já estariam mortas, né? Você vê, a gente vai. A expectativa de vida nos anos 40, nos anos 50, então estamos falando de 45 anos de idade, né? De, ou menos, né? Então, como a gente está tendo mais expectativa de vida, você acha que como o ser humano está vivendo mais, obviamente agora ele vai precisar de suplementação, porque ele chegou em uma idade que ele precisa de suplementação. Isso também é certo? Eu estou falando aqui, Tá, não. mas eu quero a sua Rapaz, resposta. eu sempre fui um admirador do pastor Fabrício, que ele não conhece só a palavra, tá? Ele é uma enciclopédia ambulante, então ele conhece demais. É totalmente correto isso, tá? Tem uma pesquisa que fala hoje, pastor, que tá o quê? Que minha filha que nasceu, ela tem 3 anos, ela vai conseguir viver tranquilamente 100 anos. Por quê? Para você perceber, as doenças, as patologias hoje é 15%. O estilo de vida para as pessoas viverem mais de 65, mais de 75 anos, 85% está relacionado ao estilo de vida. Se você tiver a melhor assistência médica, se você tiver a melhor genética e você tiver o seu pior estilo de vida, você não vai conseguir viver muito tempo. Até porque você não vai ter as patologias. Se você tem uma alimentação errada, se você bebe, se você tem um estresse, se você está todo desequilibrado, acaba piorando cada vez mais, vamos falar assim, o seu motor, o seu corpo, tá? Então, por isso a importância. Se você quer ter uma vida longeva, é importante ter um estilo de vida saudável. Eu sempre falo que é a importância de equilibrar o corpo, desde que eu equilibre o corpo, mas a mente positiva, tirar pensamentos negativos, se afastar de pessoas que não são capazes de acrescentar na sua vida e buscar a Deus. André, meu querido, meu doutor, André, amigo, uma pessoa, vamos lá, uma pessoa com 50 anos de idade hoje, ela viveu uma vida, assim, não se alimentou bem, não exercitou, vamos colocando aqui, uma pessoa de 50 anos de idade. Aí ainda existe tempo para uma regeneração, o corpo dá tempo para a pessoa suplementar e aí ela ainda alcançar essa vida longeva. Claro, né? Toda a vida. Eu não gosto de atuar muito na patologia. Eu gosto de atuar muito no consultório na prevenção de patologias. Então, eu acho que sempre há tempo de você meio que regenerar, de você renovar as suas células. Hoje nós temos muitas mitocôndrias, tá? Então, nós temos a biogênese mitocondrial. Falando nisso, o que é isso? É onde produz, é a sua máquina que produz sua energia.
Então, isso, se sim. você tem muito radicais livres, se você não dorme bem, se você tem um estilo de vida bagunçado, essas mitocôndrias não vão ter uma vida muito boa. Então, se nós equilibrarmos nossa qualidade de vida com ômega 3, com dieta, alimentação, gorduras boas, como um abacate, como um ovo, como a castanha, isso tudo é muito bom para o nosso corpo. Pacientes com 50 anos, eles podem equilibrar, eles podem modular os hormônios que estão em decadência, como a própria testosterona, como a progesterona, e isso a necessidade cada vez mais de um acompanhamento, de um equilíbrio do nosso corpo, né, e da nossa mente também. Então, é interessante isso, porque às vezes a pessoa passa por esse espírito de prostração, né? Ela acha que ela já viveu muito tempo de uma maneira e talvez acha que o corpo não regenera. Eu fiz essa pergunta porque o ser humano, tudo no mundo de Deus é criado para se regenerar, né? A lei de Lavoisier, na natureza nada se cria, nada se forma, tudo se transforma. O mundo de Deus é formado em ciclos, um dia ele termina para dar à luz outro dia. A Bíblia diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem no amanhecer. Por que eu estou dizendo isso? Porque há sempre tempo para você. Esse nosso corpo ele é poderoso para regenerar células, para regenerar saúde. Às vezes você vê uma pessoa que começa uma disciplina de vida saudável e assim, um ano depois a pessoa é diferente, a pele da pessoa é diferente, o entusiasmo da pessoa é diferente. É um caminho divino de Deus, de renovação, de transformação. É uma forma em que Deus pode renovar a vida das pessoas, pela saúde, pela espiritualidade, pela disciplina emocional, e as pessoas elas se tornam novas, né? Elas se renovam, elas alcançam essa nova expectativa de viver com qualidade. É verdade. E outro ponto importante é que tá ok? Eu acho que tá ok. Outra coisa importante é que hoje nós estamos descobrindo. Tá ok o áudio aí? Tá escutando direitinho? Tá ok, tô ouvindo. Ah, hoje a ciência ela está descobrindo muito a etiologia, a causa de muitas patologias, tá? Então, como hoje uma doença do mundo moderno é o que? O Alzheimer. Então, a ciência está falando que o Alzheimer vem muito da onde? Vem da diabetes. Estão chamando o Alzheimer de diabetes tipo 3. Como é que você previne uma diabetes? Com alimentação, com estilo de vida, com exercício físico. Mas não só isso, tá? Tem outra pesquisa que fala do começo do ano passado, que fala que quando você faz exercício físico, o seu exercício físico ele libera um hormônio chamado irisina. E essa irisina foi vista que ela previne muito contra o Alzheimer. Então, doenças do mundo moderno estão descobrindo a causa dela, estão tentando cada vez mais fazer com que elas não avancem, elas não progridam. Se você tem um diabetes, se você melhorar seu estilo de vida, você não vai ter. Um ponto importante que a gente está falando é o quê? Até o próprio jejum intermitente, quando você teve um prêmio Nobel de Medicina, que ele falava uma das melhores formas do nosso corpo se regenerar, se limpar, é através do jejum intermitente de 16 horas. Então, se você faz jejum intermitente de 16 horas, esses radicais livres em excesso no seu corpo, ele tende ser limpo, ser retirado do nosso corpo. E radicais livres é que causam. Radicais livres em excesso, essa inflamação em excesso é que vai causar as patologias. Por isso a importância de um estilo de vida bem legal, bem saudável também. E quantas vezes por semana, doutor, que esse jejum seria saudável? Quantas vezes por semana fazer para que houvesse essa regeneração celular de radicais livres, essa transformação, o ideal? É interessante, pastor, que depende muito de cada paciente, né? Não existe aquela receita. A medicina não existe aquela receita de bolo, tá? Não existe aquela receita de bolo totalmente para cada um. Então, depende muito de cada paciente. Claro, cada paciente também, o jejum intermitente tem contraindicações, né? Então, né, o paciente chegar... Eu vi aqui, doutor, que a pessoa estava dizendo, eu desmaio, aí perguntando aqui, a Jacinta, diabéticos podem fazer jejum intermitente? Eu acho que é interessante aqui. E outra pergunta também, emagrece esse jejum? Não, As pessoas querem saber se emagrece. Não, mas é importante, tá? Além do jejum intermitente, ele emagrecer,
O desmaio é por causa que, às vezes, não é você começar de uma hora para outra. O jejum intermitente, você começa, é uma progressão. É primeiro você trocar sua alimentação errada pela alimentação saudável e depois você começar um jejum de 8, 10, 12, 16 horas. E se pode fazer jejum intermitente até todos os dias, não tem nenhum problema. Claro, de 16 Olha, horas e o jeito olha que controlado. incrível, doutor. Doutor, olha só, a Cavalcante é o sobrenome dela, né? Eu faço 3 vezes por semana jejum de 16 horas a 6 meses. E era diabética, agora tá tudo ok. Que incrível, né? Não, mas Que, na verdade, pastor, ele fala muito, tá? As pesquisas, eles falam muito que além de diminuir a glicemia, a insulina, o triglicerídeo, o colesterol, o jejum, ele também emagrece, tira os radicais livres, desinflama um pouco mais o seu corpo. Por isso a importância de ter esse estilo de vida saudável. O jejum intermitente é algo fantástico. Eu fui no congresso ano passado, que ele falava assim, ó, coma menos e viva mais, mas cuidado para não ficar desnutrido, entendeu? É a quantidade correta, a orientação correta. então tem muita gente perguntando eu posso fazer todo dia, assim, e quem tem pressão baixa pode fazer, quem tem diabetes pode fazer. Não, quem tem os diabéticos acaba não podendo fazer de um jeito desorientado. Quem tem pressão baixa, quem tem uma hipotensão, ele acaba tendo que ser orientado também. Então, sempre é necessário ter uma orientação, né? A orientação para a gente melhorar um pouco da saúde e ver como é que tá os exames laboratoriais, ver como é que tá se tem as histórias patológicas antecedentes, então ver como é que tá um pouco do corpo como um todo. Olha a pergunta interessante também, André. Olha, o que posso comer após um jejum intermitente? Eu posso comer pão? Eu vou falar para você, a primeira vez que eu fiz um jejum, eu era ainda menino, e fiz um jejum um pouco agressivo, fiz um jejum de 2 dias. E eu me lembro que eu vou responder para ela aqui, porque você vai falar, mas é uma coisa engraçada. Eu me lembro que eu comi um chocolate para acabar o jejum e eu passei muito mal. E eu acabei parando no hospital por causa desse chocolate que eu comi após o jejum. Eu acho que responde isso aí, né? Você tem que, quando você acabar um jejum, tem que pegar leve, né, amigo? Na verdade, a finalização do jejum intermitente de 16 horas, ela é de grande importância que ela seja executada com o quê? Com gorduras e proteínas, não com tantos carboidratos. E principalmente não com carboidratos refinados, né? Que é o caso do Sim, chocolate, o pão, o macarrão, o arroz. Então, tudo isso é diferente, viu, pastor Fabrício? O pão de sim, hoje, com o pão de antigamente, o pão que tinha partilha, não é aquele sim. mesmo pão que a gente fala, não, tá? Aquele pão é diferente. Quando a gente olha para a alimentação da Bíblia, né? A gente pode até Vamos falar um desativar pouco um da pouquinho aqui. alimentação da Bíblia, né? Que era uma alimentação baseada em peixe, em azeite, né? Então você tem uma proteína maravilhosa que é peixe, né? Você tem o azeite e baseado em pão. Só que era apenas o trigo que era socado e às vezes não havia nem fermento nesse pão. Então assim era um pão que você comia e você pode explicar melhor que esse tipo de É, pão a gente não vê mais, né? não, era o pão que não tinha glúten, era o pão que não tinha o leite cheio de conservante, que é isso que inflama mais o nosso corpo. Era o pão que não era aquele cheio de conservante. Então, isso é o que é a diferença, né? E como nós falamos, até o jejum, jejum de Daniel, que o pessoal fala tanto, é importante o quê? É algo que nós tiramos, é os industrializados que nós temos que tirar, é a gordura, como você próprio falou, que é o azeite. O azeite é algo fantástico para a mente, tá? Para desintoxicar o nosso corpo, para aumentar o colesterol do tipo bom, até porque o colesterol, olha lá, o colesterol, ele é super importante. O colesterol do tipo bom, ele é super importante para a produção dos nossos hormônios. É totalmente errado, às vezes, a utilização de medicamentos como a simvastatina, por exemplo, para baixar o colesterol, se o colesterol é bom.
O que, na verdade, se tem necessidade de baixar o colesterol, é uma alimentação rica em pão, mas não esse pão que você está falando. O pão rico em glúten, leite, cheio de conservantes que inflamam o nosso corpo também. Você falou sobre o jejum de Daniel, até uma boa pergunta para você, né? Daniel, ele estava na Babilônia, ele não quis comer o tipo de alimentação que era apresentado às divindades da Babilônia lá, e ele decidiu comer frutas e legumes durante um certo tempo. Existe algum tipo de jejum que possa fazer uma mudança no nosso corpo, escolhendo algum tempo para apenas comer frutas e legumes, ou você não aconselha esse tipo de jejum? Na, na verdade, é necessário sempre o equilíbrio dos macronutrientes, né? As frutas, os carboidratos bons, a gordura e a proteína, tá? A proteína como o peixe, por exemplo. Então, eu acho que um dos melhores tipos de jejum hoje para o nosso corpo é o quê? É o jejum que nós tiramos os industrializados. O jejum que nós colocamos a alimentação de verdade, aquela alimentação mais saudável e tiramos as alimentações industrializadas. Esse sim, se você realizar, é muito mais fácil, até porque a alimentação industrializada, ela te chama para comer mais, ela te dá mais compulsividade. É diferente de uma alimentação mais saudável. A alimentação ela é rica em gordura, como o azeite, como o abacate, como a castanha, como as amêndoas, né? São alimentos o quê? Que te deixam mais saciado. É diferente do alimento como pão, macarrão, arroz, ele te deixa mais compulsivo, tá? Tem até uma pesquisa que fala também que a síndrome de abstinência do carboidrato refinado, quando nós queremos tirar o pão, macarrão, o arroz, ela é comparada com a síndrome de abstinência da cocaína e do crack, para você ver o grau de dependência que nós temos do alimento hoje. Às vezes você quer até tirar, mas às vezes é tão forte essa ligação no emocional, na ansiedade, na compulsividade. Não só isso. Quando você tem a alimentação errada também, essa alimentação errada ela acaba ali causando algo desequilíbrio no seu intestino. E esse desequilíbrio acaba fazendo cada vez mais que você tenha uma ansiedade, uma compulsividade. Por isso é O importante. judeu, é interessante você falar de intestino. O judeu, ele tem é milenar essa visão do judeu que a alegria e a tristeza vêm do intestino. E só agora, então a gente vê isso acontecendo já, essa mentalidade milenar de 6.000 anos, e só agora que a gente descobriu que muito da felicidade da pessoa ela tem a ver com o intestino também, né? Hoje se chama do segundo cérebro, né? Eu sempre falo que a medicina ela colocou a emoção para o órgão errado, tá? Eles relacionam muito a emoção com o coração. A emoção ela está mais relacionada com o intestino. Então, se você não tem uma alimentação correta, você tem uma inflamação no seu intestino. E o principal meio de comunicação do meu interno, do meu externo, é a parte intestinal. Se você tem uma alimentação totalmente... É interessante, pastor Fabrício, que no intestino a gente é cheio de bactérias. Nós temos bactérias boas e ruins. Quando enchemos o intestino, nosso corpo de antibióticos, alimentos inflamatórios, essas bactérias acabam desequilibrando, acaba tendo prioridade as bactérias ruins. E isso faz com que cada vez mais esse desbiose intestinal, que nós chamamos na medicina, ela causa o quê? Uma ansiedade, uma compulsividade, podendo levar até a depressão. Então, isso é interessante porque as pessoas, às vezes, elas pensam que pequenas coisas, uma pequena disfunção no intestino não vai mudar a vida dela. Eu fui um amigo meu que também, médico, Dr. Robson, para tratar algo no meu quadril, e é interessante que ele estava me falando que sobre às vezes a pessoa tem um pequeno cistozinho debaixo do pé e ela não trata e fica ali durante 2, 3 anos, ele diz que pode afetar o quadril completo, pode desarrumar o corpo todo. Quando ele me mostrou um caso de uma pequena coisinha, eu entendi que, às vezes, pequenas coisas que nós deixamos durante anos, eles nos transformam, acabam com a nossa saúde. Às vezes, uma pequena disfunção no intestino faz com que a pessoa seja completamente depressiva,
faz com que a pessoa tenha uma qualidade de vida terrível. E hoje, se as pessoas cuidam de um órgão, eu tenho lido muito sobre isso, cuidem do seu intestino, porque é de onde está saindo meio as vias da vida, né? E o principal ponto hoje, nessa época que passou agora, meio que de pandemia, um dos principais pontos que melhora a imunidade do nosso corpo chama-se intestino. Se nós não temos, doutor, qual a forma mais assim, mais fácil de você identificar algo errado no nosso intestino? São sintomas gastrointestinais, a azia, o refluxo, a prisão de ventre. Então, vários esses distúrbios gastrointestinais é necessário ser organizado. O intestino tem que estar de um jeito correto para ele até ser outra coisa importante. Se você tem um intestino totalmente inflamado, os nutrientes eles não vão conseguir ser absorvidos de um jeito eficaz para produzir a necessidade do nosso corpo. Então, a necessidade do intestino tá bom. Por isso que eu sempre falo que é necessário para você ter uma qualidade de vida, você ter um intestino saudável também. Ter um intestino saudável, ter uma boa alimentação, ter um sono bom. E o estresse, olha lá como é interessante. O corpo é uma máquina perfeita, viu, pastor Fabrício? O intestino, o estresse, ele altera a parte intestinal, ele altera a desbiose intestinal. O sono ruim, ele altera a desbiose intestinal. E a atividade física, ele melhora cada vez mais nosso intestino também. Então, você está dizendo algo tão importante, né? A gente tem tanta gente vivendo com depressão, às vezes ansiedade, às vezes com problemas psicológicos, e é tão forte isso, essa descoberta do mundo científico, que às vezes o seu problema emocional pode estar mais ligado à sua qualidade de vida do que com os dramas que você passou. De repente você é forte o suficiente para se erguer dos dramas que você passou, você tem a sua espiritualidade, você clama a Deus, você tem seus amigos, e às vezes a gente vê pessoas que estão num buraco que elas não conseguem se erguer, e, às vezes, talvez não tentaram, por isso que toda transformação é multidisciplinar, né, doutor? É multidisciplinar, é espiritual, é emocional, mas também é de uma vida saudável, para melhorar os órgãos do corpo e principalmente o intestino que a gente tem falado aí. Eu sempre gostei muito. Quando eu fiz é interessante que a medicina ela não ensina muito isso, né? A gente começa a aprender um pouco mais depois que a gente começa a sair da medicina, e a gente começa a perceber coisas que dão muito resultado, algo que dá muito resultado aos pacientes, que é a prevenção. Eu não quero tratar de patologias, eu não quero tratar um hipertenso, eu não quero tratar um diabético. E essa medicina preventiva, essa medicina integrativa, ela é muito importante para fazer com que as pessoas não tenham patologia. Por isso que nós falamos de longevidade saudável. É importante, sim, uma vida espiritual, é importante, sim, uma mente saudável, é importante, sim, ter um corpo totalmente equilibrado, para isso levar a você ter uma longevidade. É o estilo de vida. Eu sempre falo que um objetivo de um paciente aqui, que vem hoje me procurar muito com emagrecimento, é emagrecimento. Mas ele tem que colocar no plano dele um objetivo a longo prazo, ser a longevidade saudável. E para isso, para ele se encontrar o emagrecimento e a longevidade, não tem segredo. É ter uma qualidade de vida e um estilo de vida saudável sempre. Eu creio que as transformações, nós precisamos ser mais rápidos nas transformações hoje em dia, né? As pessoas precisam ser mais enérgicos para perdoar, para não ficar em situações repetitivas, de dores, mais enérgicos para escolher um novo comportamento emocional, mais enérgico para fazer uma decisão por Deus, para ter a sua espiritualidade, mais enérgico para trocar a sua qualidade de vida, a sua qualidade de alimentação. Todas as pessoas que demoram muito para fazer decisões, prolongam as decisões, elas estão perdendo a qualidade divina de Deus, que existem em tudo que Deus deu. Quando a gente olha ao nosso redor, a gente tem o sol, que nos dá a vitamina D, você já falou tantos para mim, a gente tem toda a alimentação perfeita que Deus dá, e você tem a possibilidade de se relacionar, de amar as pessoas que estão perto de você, a sua família, de você ser rápido para perdoar, rápido para amar, rápido para voltar atrás quando você erra.
E rápido também para fazer uma decisão de saúde, né? Quem está nos ouvindo hoje aqui pode ser rápido também para fazer essa decisão pela saúde, né? Rápido para fazer as boas escolhas, né? Quem sabe hoje aí, eu como sou um pregador, estou pregando aqui agora também, quem sabe aí é um dia das pessoas começarem a escolher uma vida saudável, saudável emocionalmente, saudável espiritualmente e saudável no seu corpo, nas escolhas alimentares, nas escolhas para terem uma vida longa. Eu admiro você, doutor, porque você fez uma escolha pelas pessoas, né? Você fez uma escolha pela prevenção, você fez uma escolha para que você veja as pessoas terem uma qualidade. Claro que a gente precisa de médicos que vão tratar já as pessoas que já estão vivendo as doenças, mas nós celebramos hoje esse novo modelo, não sei se eu chamo assim, essa nova visão. Eu acho que nós chegamos numa plenitude da medicina, onde a gente está entendendo as enfermidades antes que elas comecem. E aí eu falo que você se torna um ministro de Deus, né? Para mim, todo médico é um ministro de Deus. Ele carrega em si a possibilidade eu instruo pessoas na espiritualidade. Eu, como psicólogo, sou especializado em psicologia, instruo as pessoas no emocional. E você é um ministro de Deus para a saúde das pessoas. A gente celebra essa nova medicina, né? Quando é que começou essa nova medicina, doutor? Essa nova maneira de enxergar as coisas? Na verdade, pastor Fabrício, foi quando eu finalizei a faculdade. Meu pai, ele acabou falecendo porque ele não cuidava da saúde dele, era super saudável. E ele acabou falecendo, foi quando a gente começou, eu e meus irmãos, né, eu tenho mais dois irmãos também que faz a parte de nutrologia, e eu e meus irmãos, a gente começou a buscar o porquê daquilo, entendeu? E a gente começou a buscar o que tinha algo por trás. E a gente nem sempre, as pessoas que elas aparentam totalmente serem saudáveis, elas por dentro são saudáveis. Então, às vezes, vamos falar que a patologia, ela começa por dentro. Ela começa pelos exames laboratoriais, ela começa pelo desequilíbrio de alguns hormônios, algumas patologias, e até que o momento quando ela está cheia, quando o corpo está carregado, ela exterioriza. E ela exterioriza através das patologias. Por isso a importância de ter esse estilo de vida saudável. Então eu comecei a buscar essa medicina desde a época desse momento quando eu finalizei a faculdade e também no momento que eu comecei a mudar um pouco minha vida dentro da faculdade também. Eu era obeso, eu tinha 100 quilos e comecei a emagrecer. Então, desde lá para cá, eu conheci vários médicos bons hoje, como o Laí, como o Ítalo Rachid. Eles fizeram parte do meu grupo aí de professores, Mentores, então, né? mentores, né? E aí a gente começou a meio que ir atrás, buscar. Então, tem vários cursos que a gente percebeu a importância dessa medicina, como você falou, essa medicina diferente, essa medicina que é importante tratar as patologias, mas hoje a medicina também que vai prevenir as patologias, que eu acho que é isso que é a importância da nossa medicina preventiva. Eu acho que a gente está chegando um pouquinho na frente. Quando você pensa que a gente está na frente, a gente previne. André, Jesus, ele fez algo tão poderoso, ele deu sentido à alimentação, né? Na mesa da ceia, ele olhou para o pão e disse assim, esse é meu corpo. Ele olhou para o vinho e disse, esse é meu sangue. Eu acho que as pessoas hoje podem dar sentido à alimentação também. Elas podem pegar um vegetal dizendo, eu estou comendo vida, eu estou comendo saúde, eu estou comendo... E elas podem olhar para um alimento industrializado e dizer também para si mesmo, olha, eu vou comer, mas eu vou comer a potencialidade do mal, eu vou comer a potencialidade da falta de saúde, estou aqui tirando talvez do meu futuro, estou tirando horas de vida, eu acho que quando as pessoas elas começam a dar sentido para os alimentos, assim como Jesus dava, ele, olha, esse é meu corpo, esse é meu sangue, isso aqui é saúde, isso aqui é vida, isso aqui não é. E elas darem nome aos alimentos, né? Porque eu acho que isso começa uma transformação interna. Você enxerga algo e você vê a vida naquele alimento. E você vê a morte também naquele alimento. Quando a gente começa a olhar assim, eu acho que algo vai mudando dentro da gente.
porque a gente entende que o que a gente inevitavelmente vai acabar se tornando aquilo que come. Total. Essa frase é você o que você come. Então, é totalmente correto isso. Então, não só o que você come, mas aquilo que você pensa também, aquilo que você busca também. E eu sempre falo para os pacientes isso. Às vezes, você não precisa fazer uma mudança radical na sua vida. São pequenas mudanças que vai fazer uma grande mudança. Se você e o dia é interessante que o dia ele é feito de 24 horas para isso. Se por acaso você errou ontem, hoje é um novo dia. Comece a tentar fazer tudo certo. Se você por acaso errou hoje, amanhã é um novo dia para você começar a tentar fazer a mudança. Então você vai começar diminuindo esses erros como na alimentação e vai ter um dia que você vai estar totalmente tranquilo, tá? Vai estar totalmente tranquilo para o quê? Para melhorar, para te sair da zona do conforto e melhorar cada vez mais esse estilo de vida, né? Essa é a importância do estilo de vida. E eu falo aqui um pouco da minha área. Eu acho que viver bem, viver bem tem a ver com essas escolhas diárias do que você quer trazer para a sua vida, que você, né, por exemplo, a Bíblia diz algo, diz assim: não se ponha o sol sobre a sua ira. Ou seja, não vai dormir com o coração cheio de mágoa, cheio de dor, cheio de ira. Não vai, não deixa, seja rápido para as transformações, seja eficaz nas mudanças, não se entregue a ressentimentos duradouros, arranque a raiz da amargura, viva uma vida para ser feliz, se entregue completamente às coisas que Deus coloca na sua frente. A Bíblia diz: tudo que vier às suas mãos, faça conforme a sua força. Se você está com seu filho, esteja com seu filho, não esteja ali pensando em outro lugar. Se você está com a sua esposa, com seu esposo, esteja com eles. Absorva, tire tudo do momento, abrace o momento completamente, deixe que a essência do que Deus deu naquele momento entre dentro de você, e assim você vai viver uma qualidade de vida. Você vai trazendo essa convergência entre o emocional, o espiritual e o corpo. Eu acho que uma coisa vai afetar a outra, doutor André. Se a pessoa come muito bem e ela tem um emocional pobre, ela vai deixar de comer bem. Porque não tem jeito de você... A Bíblia diz que um abismo chama o outro abismo. Não, é um comportamento mútuo. A saúde, a plenitude de vida tem a ver com todas as áreas da vida. Se a pessoa tem um bom emocional, mas ela começa a comer mal, nós falamos aqui, o senhor falou sobre o intestino. Então, ela vai... todo aquele otimismo, aquela alegria vai sendo roubada pela qualidade de alimentação que ele tem. Então, a vida hoje, a gente tem que entender isso, que ela é essa convergência desses três ambientes: o espiritual, o emocional e o físico, né? E se a gente equilibrar isso bem, a gente vai tirar tudo que essa vida pode dar. Com certeza. Eu acho que você resumiu praticamente a nossa live aqui em jejum. É isso. É você tirar tudo que prejudica a sua vida, como a parte mental, a parte espiritual e a parte do corpo, para o quê? Para você ter uma longevidade saudável. Eu acho que foi esse o resumo de tudo, né? Eu acho que se você tirar os pensamentos negativos, tirar a alimentação errada, você vai aproveitar ao máximo a sua vida do jeito que Deus fez para nós aproveitarmos. E pode falar, pastor. Não, tu pode Eu continuar. ia liberar aqui, o pessoal tá morrendo de vontade de perguntar, sabe? Eu vou ativar aqui os comentários novamente, só para ver o que é que porque eu acho que a gente tirou aqui os comentários, tá na frente do pastor Fabrício, mas o pessoal tava morrendo de vontade de perguntar. E claro, pastor Fabrício, tá chegando aqui ao final já. Eu quero, desde já, eu perguntei, pastor Fabrício, vamos fazer uma live sobre jejum? Ele falou, na hora, vamos lá disseminar essa mensagem para as pessoas. E eu quero agradecer de coração. Eu estou aqui como colaborador da sua capacidade, meu amigo. Eu vim aqui porque eu celebro muito o bem que você faz às pessoas, eu celebro muito o bem que você faz a mim.
E eu acho que você está apenas começando a sua caminhada, você abençoa muita gente. E que Deus te abençoe, que cada vez mais sua mente ela seja brilhante, que cada vez mais você tenha uma chave de transformação para a vida das pessoas. As pessoas entrem no seu consultório e elas sejam impulsionadas para um novo momento da vida dela. Eu creio que você tem esse ministério, que você tem esse chamado, que Deus te escolheu para isso, que Deus trabalhe em você através do bem que você faz às pessoas. Amém. Eu quero desde já agradecer também esse momento que você está aqui disseminando essas palavras, né? E esse conteúdo também transformador para a vida das pessoas. E, claro, minha gratidão eterna, minha gratidão gigantesca por estar junto de você, perto de você e recebendo grandes momentos de bênção, né? Minha gratidão gigante, tá? Tamo junto, meu amigo. Tá bom, pastor? Muito obrigado. Fica com Deus e o que precisar pode contar comigo sempre. Obrigado. Deus abençoe a todos. Boa noite a todos. Até mais, pastor Fabrício. Fica com Deus. Tchau, tchau. Fala, pessoal. Que live boa, hein? Que live fantástica, né? Com o pastor Fabrício, falando um pouquinho sobre jejum. Falamos sobre jejum espiritual, falamos, como ele falou agora, que se retirarmos as pessoas, se retirarmos os alimentos, se retirarmos os pensamentos negativos, isso é um jejum, tá? Isso é um jejum da vida. Eu acho que a longevidade é isso. A longevidade não é só falar de alimentação. A longevidade é você ter, como o pastor Fabrício falou, é você ter um equilíbrio do corpo, da mente, do espírito, você buscar cada vez mais a gratidão do que você recebe, a gratidão com as outras pessoas, estar no meio de pessoas boas, ter uma alimentação boa. Foi interessante que o Fabrício falou, assim, você come o industrializado pensando que aquilo vai lhe trazer cada vez mais patologias. Você come os vegetais e as frutas pensando que aquilo vai lhe trazer mais longevidade. E é isso. Essa é foi a nossa live de hoje, a nossa primeira live de muitas as lives que nós iremos fazer. Eu falei com os meninos agora daqui do nosso no Traz Apoio, nosso marcha, eu falei assim, pessoal, eu quero fazer mais de 10 dias de live direto. Ele falou, rapaz, tu aguenta? Eu falei, na hora, aguenta, eu gosto. E é uma coisa que eu gosto demais, estar aqui com vocês. Às vezes o paciente chega aqui, mas doutor, eu assisti sua live. Eu falei, que coisa boa, nada melhor do que estar aqui. Eu acho que, e é uma coisa tranquila, sabe? É uma coisa tranquila, tá? Cada vez aqui mais compartilhando um pouquinho, tirando dúvida de vocês e cada vez mais sendo uma missão mesmo de vida. Eu acho que, como a Marluz está falando, o espiritual sempre em primeiro lugar. O restante prospera. Não tem segredo, pessoal. Sempre busque o bem, sempre tenha uma mentalidade boa. Se afaste cada vez mais de pessoas que você percebe que é pesado na sua vida. Não tem segredo não, tá? Buscar a Deus é o segredo total, como o pastor Fabrício está falando. E eu acho que isso é a importância da nossa vida. Se você quiser, olha lá, pessoal, se você quiser ter uma longevidade saudável, se você quiser chegar aos 70, aos 80, aos 90, aos 100 anos, busque equilibrar sempre o corpo, a mente e a alma. Pode deixar que o corpo é equilíbrio, tá? Pode deixar que o corpo é equilíbrio, os hormônios aqui, a gente faz tudo isso aqui na clínica direitinho, mas quanto à mente e quanto à alma, cada vez você tem que sair da sua zona do conforto. Para você ter longevidade saudável, você precisa sair cada vez mais da sua zona do conforto e tentar buscar aquilo que você sonha. Tá bom, Marlúcia, Bruninha, Edivânia, Hope Toledo, Francisca Cruz. Francisca Cruz, falar sobre hipotiroidismo e sua alimentação, certeza. Hoje, claro, nada melhor, ó, Marlene, nada melhor. Sua mãe viveu com 95 anos, mas bora lá. Nada melhor do que começar essa nossa sequência de lives com o pastor Fabrício, falando sobre a parte espiritual, sobre o equilíbrio, sobre o jejum. Amanhã nós iremos ter nesse mesmo horário
uma live muito boa com Lucas Rezende, um amigão de São Paulo. Nós iremos falar sobre obesidade, ansiedade, tá? E outra coisa importante, quem não entrou ainda no nosso grupo do WhatsApp, vai lá no link da bio, pessoal, e entra no nosso grupo, que vocês vão ser avisados dessas lives. Vocês vão acompanhar, vão estar pertinho, vão ter resumo da live, tá? Vocês vão ter vários brindes, eu ia falando aqui um brinde, vocês vão ter vários brindes. Então, assim que eu finalizar essa live, vão lá no link da bio, entre no nosso grupo do WhatsApp, vai ser muito bom. Amanhã, Aila, vai ser imperdível. Amanhã, quinta-feira, sexta, próxima semana. Mas não deixe, pessoal, de ir no link da bio, tá? Apertar no link da bio e entrar para o nosso grupo do WhatsApp. Esse grupo do WhatsApp ele vai ser totalmente para presentear, para avisar vocês dessas nossas lives e também tirar dúvidas, tá bom? A gente está lá, o pessoal do nosso apoio inteiro tá lá. Estou no grupo, olha aí, Mimota já está no grupo, né, Mimota? Maria Léo Marro Saraiva vai estar no grupo também. Então, pode estar, já estou no grupo, a Ira está no grupo. Fica lá no grupo, um abraço, o pessoal de Recife, né? Eu já vi que tem pessoal do Pará aqui também. Então, nós estamos aí do Brasil todo, transmitindo aqui direto de Fortaleza, tá? Falando um pouquinho sobre longevidade. E é isso, pessoal. Falamos sobre longevidade, falamos sobre espiritualidade, falamos sobre mente. E eu quero que vocês, claro, vão dormir com essa mensagem na cabeça de ter cada vez mais essa mente equilibrada, o corpo equilibrado e o espírito equilibrado, tá? E essa é a nossa mensagem de hoje. Amanhã não deixe, vai ter várias lives, não deixe de entrar no grupo. Quero entrar no grupo, Vinha, só quero marcar consulta. Andréia, na verdade, vocês querem marcar consulta, a telemedicina, pode entrar também no link da bio, tem lá a marcação de consulta. A gente tem a telemedicina para o Acre, para Santos, para Belo Horizonte, Bahia, Manaus, entre tanta gente boa, viu? Caíla, beijão, fica com Deus, Lurdinha, a Ila, Ana, Olivia, saiba o que precisar, pode ir lá, sempre eu estou aqui no Instagram, pessoal, vocês que não me encontram em algum canto, não me encontrarem, vai aqui no Instagram, manda mensagem, o pessoal de São Paulo também, Érica, pois é, eu estava atendendo em São Paulo, a gente parou um pouquinho, mas nós iremos voltar para São Paulo, logo, logo, tá? Então, o que precisar, pode contar comigo, tá bom, Josilene? Eita, Rio Grande do Norte, George Ferreira também. Pessoal, fica com Deus. Até mais. E o que precisar, pode contar comigo. Vai no Instagram. Não deixa de ir no link da bio e entrar no nosso grupo do WhatsApp. Que até o final do dia a gente vai mandar um resumão e nós iremos avisar toda a vida que nós formos entrar aqui online, tá bom? Beijão, pessoal. Até mais. Fica com Deus.